O Jardim Secreto, parte 5. Isso é o vento soprando através dos arbustos, disse a Sra. Medlock. É um lugar selvagem e sombrio demais para o meu gosto, embora muitos gostem dele, particularmente quando as urzes estão florescendo. Interminavelmente seguiram viagem através da escuridão e, embora a chuva tivesse parado, o vento se precipitava e sibilava, produzindo sons estranhos. A estrada subia e descia, e por várias vezes a carruagem passou sobre uma pequena ponte, sob a qual a água corria veloz, proporcionando uma grande quantidade de barulho. Mary sentia como se a estrada nunca terminasse, e como se o vasto e ermo pântano fosse uma larga extensão de um oceano negro, através do qual estava passando por meio de uma faixa de terra seca. Não gosto do pântano, disse para si mesma. Não gosto dele. E apertou os lábios finos um contra o outro o máximo que pôde. Os cavalos subiam por um trecho montanhoso da estrada quando Mary avistou uma luz. A Sra. Medlock viu a luz, assim como ela, e soltou um longo suspiro de alívio. Ah, estou feliz em ver um pouco de luz piscando, ela exclamou. É a luz da janela do chalé. Em todo caso, estaremos tomando uma boa xícara de chá daqui a algum tempo. Não foi daqui a algum tempo, como ela disse, pois quando a carruagem passou pelos portões do parque, ainda havia mais de 3 quilômetros de avenida para seguir, e as árvores que se encontravam quase acima de suas cabeças faziam parecer como se estivessem dirigindo através de uma longa abóbada escura. Saíram da abóbada para um espaço claro e pararam diante de uma casa imensamente longa, mas de baixa construção, que parecia perambular em volta de um pátio de pedra. A princípio, Mary pensou que não havia luzes nas janelas, mas quando saiu da carruagem, viu que um cômodo, em um canto do andar de cima, mostrava um brilho opaco. A porta da entrada era enorme e feita de lambril de carvalho maciço e de contorno curioso, fixado por grandes pregos e limitado por grandes barras de ferro. Ele se abria para um salão enorme que estava iluminado de maneira tão opaca que as faces nos retratos sobre as paredes e as esculturas nas armaduras fizeram Mary sentir que não queria olhar para elas. Quando se achou no chão de pedras, olhou para uma escultura um pouco escurecida, muito pequena e estranha, e sentiu-se tão pequena, perdida e estranha, enquanto olhava. Um homem idoso, magro e elegante, estava de pé, perto do criado que abriu a porta para eles. Você deve levá-la para o quarto, disse ele com uma voz rouca. Ele não quer vê-la. Irá para Londres de manhã. Muito bem, Sr. Pitcher, respondeu a Sra. Medlock. Já que sei o que esperam de mim, posso conduzir a situação. O que se espera de você, Sra. Medlock, disse o Sr. Pitcher, é que se assegure de que ele não seja perturbado e que não veja o que não quer ver. Então Mary Lennox foi levada para o andar de cima por uma larga escadaria e depois para baixo através de um longo corredor e novamente para cima, por uns poucos lances de escada e através de outro e outro corredor, até uma porta aberta onde ela foi parar em um quarto com uma lareira e um jantar servido. A Sra. Medlock disse sem cerimônia. Bem, cá está você. Este quarto e o próximo são onde você vai morar, e não deve se afastar deles. Não se esqueça disso. Foi dessa forma que Dona Mary chegou a Misselthwaite Manor, e talvez nunca se sentira tão rabugenta em toda a sua vida. Ela abriu os olhos de manhã porque uma jovem criada entrou em seu quarto para acender a lareira, ajoelhando-se no tapete e removendo as cinzas cuidosamente. Mary estava deitada, por isso a observou por um breve instante e então começou a olhar ao seu redor. Nunca tinha visto um quarto como aquele e achou-o curioso e sombrio. As paredes estavam cobertas com tapeçaria bordada com uma cena de floresta. Pessoas fantasticamente vestidas sob as árvores e à distância um vislumbre das torres de um castelo. Havia caçadores, cavalos, cães e senhoritas.
Mary sentiu-se como se estivesse na floresta com eles. Do lado de fora de uma imensa janela, via-se uma grande extensão de terra que se elevava, parecida não ter árvores, e se assemelhava um pouco a um mar púrpureo, opaco e sem fim. "O que é aquilo?" disse ela, apontando para fora da janela. Marta, a jovem criada que tinha acabado de se levantar, olhou e apontou também. "Aquilo lá?" disse ela. "Sim, aquilo é o pântano", disse com um sorriso bem-humorado. "Você gosta dele?" "Não", respondeu Mary. "Eu o odeio." "Isso é porque você não está acostumada com ele", disse Marta, voltando à lareira. "Você pensa agora que o pântano é muito grande e vazio, mas vai gostar dele." "Você gosta?" perguntou Mary. "Sim, e como?" respondeu Marta, lustrando a grelha alegremente. "Eu o amo de verdade. Ele não é nenhum terreno vazio. É coberto por trepadeiras e tem um cheiro doce. É simplesmente lindo na primavera e no verão, quando a carqueja, a giesta e a uze estão em floração. Cheira a mel e há muito ar fresco. O céu parece tão alto e as abelhas e cotovias fazem um barulho muito bonito quando sussurram e cantam. Ah, não viveria longe do pântano por nada." Mary ouviu-a com uma expressão grave e confusa. Os criados nativos na Índia, com os quais estava acostumada, não eram nem um pouco parecidos com aquela. Eram resignados e servis, e não tinham a audácia de conversar com seus amos como se fossem seus semelhantes. Faziam pequenas reverências e chamavam seus senhores de protetores dos pobres e nomes desse tipo. Os criados indianos eram ordenados a fazer coisas não solicitados. E não era costume dizer-lhes por favor ou obrigado. E Mary sempre esbofeteava sua ama quando estava furiosa. Ela se perguntava o que essa garota faria caso a esbofeteasse. Era uma criatura corpulenta, rosada e de boa aparência, mas tinha um jeito firme que fez a senhorita Mary se perguntar se não poderia até mesmo esbofetear em desforra, mesmo que a pessoa que a esbofeteasse fosse apenas uma garotinha. "Você é uma criada estranha", disse ela de maneira arrogante, deitada em seus travesseiros. Marta soergueu-se sobre os calcanhares, com a escova de remover sujeira na mão, e riu, sem demonstrar o mínimo de mau humor. "Ah, eu sei disso", ela disse. "Se antes houvesse uma senhorita ilustre em Mr. Waite, eu nunca teria sido rebaixada à ala inferior da casa. Podiam permitir que eu me tornasse copeira, mas nunca me deixariam estar no andar superior. Sou muito simples e meu sotaque de Yorkshire é bem acentuado. Mas essa é uma casa esquisita, pois tudo é tão imponente. É como se não houvesse patrão nem patroa, exceto o Sr. Pitcher e a Sra. Medlock. O Sr. Craven não se intromete em nada enquanto está aqui, mas quase sempre está fora. A Sra. Medlock me deu essa posição por benevolência. Disse-me que nunca poderia ter feito isso se Mr. Waite fosse como outras casas grandes." "Você vai ser minha criada?" Mary perguntou em seus arrogantes modos indianos. Marta começou a esfregar a grelha novamente. "Sou uma criada da Sra. Medlock", disse resolutamente.